Pessoal, tudo bem? Então aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a potência, né? São os testes, tá? Que eu estou usando aqui o meu aparelho, ele é um watímetro, ele faz os testes de ondas estacionárias. Então nós vamos fazer um teste agora, tá? Eu vou estar passando para vocês as potências que a gente consegue utilizar no V9R com a antena original, a que acompanha o produto, tá? Fica no vídeo que eu vou estar passando tanto para o HF, o VHF, com as diferentes potências que o rádio oferece, para vocês verem o desempenho dele em cada faixa de frequência com a anteninha original, tá bom? Então tá, vamos pro vídeo. Bem, quando você vai procurar esse rádio aqui para comprar na internet, uma coisa que chama atenção, certamente a que chama mais atenção das pessoas, é a potência que eles oferecem nos anúncios. Ele começou sendo anunciado como 9 watts, tá? Você pega até hoje, lá tem muita gente que vende, não, rádio 9 watts e tudo mais. Aí em seguida veio o tal do 10 watts, que é uma coisa mais recente, estão vendendo ele como sendo de 10 watts. Existe uma coisa que eu acho que isso é uma dedução, mas nada me tira da mente que eu esteja correto, que é o seguinte: desde o V5R, que é um rádio que sempre foi vendido como 5 watts, se convencionou que o número do rádio, ou seja, o nome do rádio, quer falar com alguma coisa de potência, tá? E definitivamente não é. Como que eu vou tentar me fazer entender? O nome do rádio é o V5R, 5 watts. Aí, quando saiu o V6R, você pode procurar aí nos sites de busca, nos sites de compra, eles falam que o V6R tem 6 watts. Aí veio o V82. Você pode reparar, todo mundo vende o V82 como 8 watts. Aí veio o V9R, o que os espertalhões falaram? Tem 9 watts, não é? Não tem nada a ver. O número que você encontra é o V5R, o V6R, o V82 ou o V9, não tem potência nisso aqui, tá? Isso não é uma classificação de potência do rádio. Ele não tem 9 watts porque ele é um V9R. Nada a ver. É simplesmente um número que a Baofeng escolheu para designar os modelos, tá? E isso se repete com o nosso amigão aqui, com esse cara. Ele é vendido como 9 watts, outras pessoas já querem incrementar, já põem ele para 10 watts, e ele é um rádio de 5 watts, tá? Ele tem um desempenho muito semelhante ao 5R, muito semelhante ao 6R e muito semelhante ao V82. E esse teste eu fiz aqui com o aparelho, tá? Eu varri tanto o range dele de VHF quanto de UHF, com uma escala de 10 MHz em cada teste, e o desempenho é muito parecido. Só que ele tem uma vantagem, tá? Ele tem uma vantagem que a gente não pode esquecer, não pode tratar de maneira diferente da importância que tem, que é o nível de potência. Nos rádios, no 5R, 6R e 82, que são os rádios que a gente discute aqui no canal, tem o 777, mas é a potência fixa, aquela história lá que a gente já sabe. Não bidirecional, nos HTs, né? Todos têm dois níveis de potência, enquanto esse cara aqui, ele oferece 3 níveis de potência e que, funcionam. Ele tem realmente 3 níveis de potência, e isso é uma excelente vantagem do rádio, vocês vão entender já já. Vamos lá. Eu fiz os testes, e vamos começar por VHF, tá? Eu fiz um teste de 136 a 174, com um intervalo de 10 MHz, tá? Só que eu fiz 136, 140, 150, 160, 170, e aí, por fim, 174. Então, vamos começar falando de baixa potência. Em baixa potência, ele tem uma potência média, tá? Na casa de 0,7 a 0,8 watts. É muito bom, gente. É muito bom. Aquele Talkabout da Motorola que vendem por aí, ele vende num blister que vem 2 juntos. É um equipamento muito bom. Estou falando de um Motorola, né? Aqui que eles vendem dizendo que dá de 3 a 5 quilômetros e tal, 8 quilômetros. É um equipamento de 8 watts. Perdão, cancela. É um equipamento de 0,5
watts. Eu falei 8 watts que eu lembrei que tem uns que está escrito 8 quilômetros. Perdão, tá, gente? Então, ele é um equipamento de meio watt. Então, esse aqui ainda tem em média, 0,2 watts a mais que um Talkabout em baixa potência. E uma coisa que eu vou falar para vocês é que existe uma ansiedade, uma ânsia muito grande que rádio para funcionar tem que estar em alta potência. Alta potência pode significar para você menor autonomia, só. O que acontece é, dependendo do tipo de uso que você faça do seu rádio, dependendo de como você usa o seu rádio, com quem você se comunica, baixa potência sobra, entendeu? A gente não precisa ficar usando alta potência todo o tempo. Imagine que você tem um carro, você vai se deslocar dentro da cidade, você vai dar velocidade máxima toda vez que você tirar ele da garagem? Será que em nenhum momento você acha que você pode dirigir devagar? É a mesma coisa. Quando você coloca um rádio em baixa potência, nós estamos falando de meio watt. Meio watt você tem um alcance muito grande. Dependendo do uso da localidade, você precisa testar. Dependendo do tipo de uso, você tem uma distância, um alcance muito bom com baixa potência. O que significa? Quanto menor a potência do rádio, menor a dissipação, menor o consumo, maior é a autonomia da sua bateria, tá? E então o que nós estamos falando? Nós estamos falando aí na casa de 0,7, 0,8 watts em baixa potência. Gente, eu digo, é muito bom. É muito bom. Você tem uma ideia? Com essa potência você não está apto, veja bem, com 0,8 watts, você não está apto a utilizar ele sem coer. Porque para você utilizar sem coer, a potência máxima é 0,5. Você entendeu? Então nós estamos acima já. E 0,5 watts em radiofrequência, em radiotransmissão, é potência, gente, tá? Acredita em mim. Aí, vamos lá. Então, nós estamos falando em VHF, tá? Em média potência, no VHF, a potência dele gira em aproximadamente 2 watts, 2 watts e meio. 2 watts de maneira mais efetiva. Ele, em média potência, ele trabalha que nem o 777, com a potência do 777, tá? E em alta potência, ele é semelhante aos outros, está na casa dos seus 5 watts, 4 e pouco, 5 watts. No site eu estou colocando uma tabela com os valores que eu consegui para cada frequência testada, tanto em VHF quanto em UHF. Aqui no vídeo, para ele não se prolongar, ficar falando número por número, eu vou falar para você a potência média que eu consegui, tanto em UHF quanto em VHF. Só que tem um detalhe importante a considerar por se tratar de potência. Eu fiz o teste com a antena original. Alguns colegas aqui no canal perguntam, pô, por que você não faz um teste com carga fantasma, que você vai conhecer a potência real do aparelho? Sim, mas para carga fantasma você usa quando você vai regular o rádio. Eu não vou fazer uma regulagem no rádio. Eu não tenho como abrir esse rádio para tentar mudar a potência dele, ver qual vai ser o melhor ganho. Não, eu tenho que mostrar para você no vídeo como o seu rádio se comporta com a antena que veio junto do aparelho que você comprou. Né? Não adianta você chegar e falar assim, não, olha, eu consegui potência máxima de 6,5 watts. Mas você não vai conseguir com essa antena. Só que é essa antena que você tem. Sim, farei no futuro um vídeo, eu não fiz agora porque demanda muito tempo, testando ele com as outras antenas que nós já discutimos no canal. Né? Que são essas antenas que a gente mais comuns que tem por aí, a mini antena, a NA771 fake, aquela falsa, que é o que o pessoal tem, é o que está disponível no mercado, a falsa 771, a falsa 773, as falsas Nagoya, a Flower Pot, a tipo J que é discutida. Farei um teste do radinho com essas antenas, tá? Mas por enquanto, para você que vai comprar o seu rádio, para você que acabou de comprar, para você conhecer o ROI, qual a frequência que você deve evitar com esta antena, qual a potência máxima que você consegue obter com esta antena. Então esse vídeo aqui tá para isso. E lá embaixo, aqui na descrição do site, na descrição do vídeo, tem um endereço do site, você visita, lá você vai encontrar o teste Baofeng V9R com a antena original. Você vai ter todos os números, inclusive o ROI, tá?
Essa antena, gente, é uma antena que ela mesma que veio no V6R, ou seja, não dá para dizer que é uma antena que foi desenvolvida especificamente para o rádio. Não, é uma antena que a Baofeng usa em vários modelos, tá? Aquela tal de UV antena, e não sei se eu vou conseguir mostrar aqui nesse vídeo, aqui tem um logotipozinho da Baofeng e tudo mais. Existe sim a possibilidade de você melhorar o desempenho do seu rádio de maneira considerável com uma boa antena. Essa antena aqui, ela tem uma resposta de ROI com o V9R muito alta, que eu considerei, tá? Dentro em VHF, para vocês terem uma ideia, para você estar, essa com a antena original, em VHF, para você estar dentro da faixa aceitável para o rádio, recomendada no manual do próprio rádio pelo fabricante, você tem que ficar entre 150 e 160 MHz. Com essa antena, perdão, entre 140 e 160 MHz. Porque se você fugir desta frequência, desse range de frequência com essa antena, o ROI passa, todos eles passam de 2.4. Vai acima de 2.4. Em alguns casos, chega até a 2.98, quase 3 de ROI, com essa antena, tá? E isso nós estamos falando de VHF. Em UHF, o rendimento, vamos falar das potências agora em UHF. Em UHF, o rendimento dele é muito superior ao VHF. E isso já se repete nos outros rádios, tá? Vamos lá. Em UHF, em baixa potência, tá? A potência dele, porque eu estou falando que você sabe que nós temos 3 níveis de potência no rádio. A alta potência, média e baixa. Em baixa potência, a média passa de 2 watts, em baixa potência, UHF. Tá? Em média potência, curiosamente, ele não está tão longe da média potência como você vê em VHF. Então, ele em média potência, ele está na casa ali de seus 3 watts de potência. E em UHF, na casa dos seus 450 MHz, ele conseguiu chegar a 6 watts. Tá? Conseguiu 6 watts. Só que com problema. A antena, nessa entrega de potência, a antena oferece um ROI muito alto, que chegou a 2.46. Então eu recomendo que você veja a tabelinha lá no site, para você ver que de repente, não, eu consegui 6 watts. Legal, conseguiu. Mas com a antena original, com um ROI muito alto. Tá? Então isso você precisa verificar. Para falar de potência, gente, existe uma coisa que é muito importante quando nós estamos falando de qualquer tipo de dispositivo elétrico ou eletrônico. Quando você fala em potência, você fala em consumo. E quando você fala em consumo, tem dois valores em eletrônica que são essenciais, tá? Para potência, que é a multiplicação de corrente vezes tensão. Potência, não estou falando de potência de RF, estou falando de potência dissipada pelo rádio, que por sua vez gera a potência de transmissão que o aparelho mede, tá? São 2 níveis de potência distintos. Mas enfim, quando você vai falar de um aparelho eletrônico, um rádio, pode ser um ventilador, pode ser um carregador de baterias, pode ser uma TV. A potência dele é feita, se obtém como? Você multiplica a tensão, tá, pela corrente. Tensão é o que as pessoas chamam erroneamente de voltagem. Voltagem não existe. Para um técnico não fala voltagem, tá? Fala tensão. E corrente é o que falam de amperagem, que também está errado. É a tradução errada que fizeram, tá? Isso aí, o cara que faz um curso técnico de eletrônica ou engenharia eletrônica sabe que esses termos não existem. Em português, voltagem e amperagem. Então é corrente e tensão. Você multiplica a tensão pela corrente. Vamos fazer um exemplo simples para você entender na sua casa. Aí você vira lá a televisão e está escrito, não é televisão não, um aparelho qualquer na sua casa, você olha na parte de trás dele, está escrito lá que ele tem 1.100 watts. Tá? Como é que você vai saber qual é o consumo daquilo ali? Você sabe que ela trabalha em 110, certo? Em 110 volts. Então, quanto ele tem 1.100 watts, trabalha em 110 volts, quanto de corrente que ele consome, essa televisão ou esse aparelho de 1.100 watts? Consome 10 amperes. Por quê? Se você pegar 10 amperes vezes 110, que é a tensão, a potência é 1.100. 10 vezes 110, 1.100.
E nós temos, e esse exemplo, apesar de a gente não usar na prática no rádio, ele serve para a gente esclarecer uma coisa muito importante. A bateria desse cara aqui, desse nosso amigo, vem escrito nela que ele é 5.500 mAh, tá? Isso vem escrito na bateria. É uma falha que eu não consigo entender de onde ela vem. Porque quando você vai no site da Baofeng, essa bateria aqui, gente, ela tem 1.800 mAh. Ponto. Ela não tem 5.500, 5.000 mAh. Tem 1.800 mAh. É praticamente 1/3 do valor que está escrito. Que, curiosamente, é a mesma capacidade da bateria do V82, é a mesma capacidade da bateria do 6R, é a mesma capacidade da bateria do 5R. O que muda é o encapsulamento, tá? Onde isso é importante? Esses rádios, todos eles operam com uma tensão fixa lá dentro. Essa bateria é de 7, alguma coisa volts. Mas lá dentro, o circuito de transmissão, o circuito de operação do rádio, trabalha com 3,7 volts. Tá? Então, o que acontece? Se nós temos uma entrega de corrente e tensão idêntica em todos os rádios, isso eu posso afirmar que este rádio ele opera com o mesmo consumo dos outros, que por sua vez tem uma potência semelhante em todos eles. Porque vamos lá, se este aparelho aqui, ele tiver mais potência do que os demais, eu estou falando de mais potência, não estou falando de 1 watt não, mais potência do que os demais, eu precisaria no mínimo de uma bateria com maior capacidade, para quê? Para manter a autonomia. Porque se eu tiver com esta bateria, com a mesma capacidade dos outros, que trabalham com 5 watts, se eu oferecer com a mesma fonte de alimentação um rádio que tem maior potência, eu vou ter o maior consumo. Se este rádio tivesse 9 watts, a bateria dele duraria praticamente, teoricamente, a metade do tempo de um V5R. Concorda comigo? Ou seja, uma transmissão, na hora que eu apertasse o PTT, o efeito de consumo da bateria seria, repito, teoricamente, muito próximo ao dobro de uma bateria de um V5R. Tá? Então, não vamos acreditar que vão aparecer com um aparelho de 10 watts, de 9 watts, portátil ou sim, manual, com essa bateria, tá? Se de repente eles... E não adianta você botar... um detalhe importante para você que não manja de eletrônica. Não adianta você botar uma bateria aqui com maior capacidade. Não é assim que funciona. O consumo, quem faz é o aparelho. A bateria oferece. Se o aparelho pedir, a bateria entrega. A bateria ela não força a entrada de corrente, tá? Corrente. A tensão não. A tensão poderia acontecer. Mas se nós colocarmos uma bateria de uma tensão maior aqui, a gente vai queimar o rádio. É um conceito que no futuro eu posso até falar um pouco mais. Aí eu estou criando um canal de eletrônica só para falar sobre esse tipo de assunto. De repente eu posso até convidar vocês. Para falar de bateria e consumo, que é um consumo semelhante ao que tem aqui, eu vou passar uma dica muito importante para vocês, que é o canal de um amigo nosso aqui, que é o Leonardo Ticiano. Ele fez um vídeo sensacional, sensacional. Eu já pensei em fazer esse vídeo, mas vocês vão ver a trabalheira que é. Ele fez o quê? Ele calculou a corrente consumida por um rádio Baofeng. É um arranjo de fios lá que ele fez, que é uma trabalheira tão grande que até me desanimou fazer esse vídeo, juro para vocês. Mas ele já tem esse vídeo pronto. Tá? Então ele demonstra para vocês teorias de consumo de corrente do aparelho, tensão que está saindo do aparelho, ele mostra as possibilidades, o que você pode fazer para economizar energia, ele faz testes, olha, é um vídeo super interessante, é um canal de variedades, tá? Se você quiser se inscrever, possivelmente isso vai até estimular ele a fazer mais vídeos parecidos, porque é muito bom o que ele fez, ficou muito bom. E lá no canal dele também tem uma playlist lá, que é um cursinho do COER, tá? Da provinha da COER, se alguém estiver interessado. Então vale a pena. Gente, então tá aqui, menos mais um mito caiu, né? Apesar disso, eu repito, é um rádio excelente, é um rádio muito bom, vai atender vocês, tá? Pode ter certeza disso.
Se você é mais uma daquelas pessoas que veio com aquela pergunta, que me perdoe, deixa eu falar uma coisa para vocês, aquela pergunta extremamente cansativa, que eu não aguento mais ver aqui no canal, é quantos quilômetros ele faz? Não tem como saber, você vai ter que fazer um teste. Essa pergunta ela não existe em radioamadorismo. As pessoas, todo radioamador, todo mundo que curte rádio, estuda, se esforça para aumentar o alcance. Ninguém consegue dizer, este rádio faz 8 quilômetros. Não dá. Depende da sua situação em particular. Visita o site, lá nós temos as informações que você precisa, uma tabela de tudo que foi dito aqui, e de verdade eu espero que esse vídeo tenha desmistificado, e em breve eu estou fazendo o teste dele com as outras antenas, tá bom, pessoal? E outros vídeos relacionados ao novo radinho aqui, tá bom? Espero que ajude vocês de verdade, tá bom? Um abraço, obrigado, tchau.